Galera, eu fui convidado pela Disney a assistir no cinema os primeiros 2 episódios da série O Cavaleiro da Lua. Será que é uma série pro público teen, público adulto? Cavaleiro da Lua tá casca grossa de verdade? Tem terror ou a série tá recheada de alívio cômico? Eu vou soltar o verbo nesse vídeo aqui, bora lá! Quantas horas por dia você passa conectado? Por um monte, né? Eu também, o tempo todo. Mas isso só é um problema, uma perda de tempo, se você não aproveitar o que o mundo digital tem pra você. Presta atenção. Por exemplo, já pensou em melhorar de vida, aprender a vender de verdade, turbinar suas habilidades, fazer dinheiro na internet, tudo isso só assistindo vídeo no YouTube de graça? É por isso que eu vim aqui te falar do canal da DivoChat. A DivoChat é a empresa que entende tudo de atendimento ao cliente. E lá no canal tem centenas de vídeos, tipo vídeos casca grossa pra te ensinar marketing digital, dicas de aplicativos e sites. E tá tudo lá de graça. Só não aproveita quem não quer. Então, ó, dica de amigo mesmo, tá? O link pro canal da DivoChat tá aqui embaixo pra você conhecer. Vai lá, não custa nada. Você só tem a ganhar, galera. Trunks, Peter aqui. Seguinte, ontem eu fui no cinema e assisti a convite da Disney, tá? Aos 2 primeiros episódios da nova série do Cavaleiro da Lua, que vai estrear agora dia 30 de março. Então, tipo, foi como se fosse uma degustação do que tá pra chegar. Eu confesso que eu nunca tinha ido no cinema pra ver série, né? Essa foi a primeira vez. Então, lógico que eu fui, tipo, preparado pra ver uma obra com orçamento de série. Mas eu não vi. Eu vou dizer agora o que eu achei desses 2 primeiros episódios. E sério, eu vou falar exatamente o que eu achei, ok? Só antes, larga aqui nos comentários qual o seu hype pra essa série. Tá no alto ou você meio que tá frio pra essa série? Larga aí que é importante. Lembrando, todas as camisas que eu uso aqui é na lojained.com. O link tá sempre na descrição. Qualquer camisa, só não tem meu cheirinho, né? Mas qualquer camisa que eu usei tá aqui no link da descrição na lojained.com. Vamos lá. Então é o seguinte, como eu disse aqui, eu pensei, porra, vou ver uma série, né? Mas eu não vi. Sabe por quê? Porque eu vi um filme. Sim, pra mim era um filme blockbuster da Marvel, nas suas devidas proporções, lógico. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que eu não me liguei que era uma série, sabe? Algo voltado pra TV ou pra serviço de streaming. Pra mim era exatamente uma obra cinematográfica. Então, ponto pra série nesse sentido, sabe? Basicamente, eu tinha algumas grandes preocupações antes de assistir a esse episódio. A essa série, né, no caso. Ponto número 1 é se seria infantil demais, né? Como foi, por exemplo, na minha opinião, a série do Gavião Arqueiro. 2 seriam entupir de piadinhas de alívio cômico num personagem que tem obrigação de ser badass, é casca grossa. E terceiro, eu acho que se a questão das múltiplas personalidades do personagem iria deixar a série, tipo, chata. Não seria linear, sabe? Então, vamos por partes aqui, começando com o primeiro item, tá? Se a série tava infantil ou não. Não tava. Ufa, né? 2 episódios da série claramente voltados para um público mais adulto. Não tem sangue nem violência explícita, tá? Porque, pô, é uma obra da Disney. Mas isso, tipo, não me incomodou nem um pouquinho. A cena de ação e a questão do sobrenatural deixou a série bem diferente de tudo que a gente já viu na Disney antes. Ah, Peter, mas sobrenatural já existia na Disney, né? Sim, já rola na Disney e tal, mas não mostrada da forma, assim, tipo, terror, tensão, como foi nessa série. E sim, parece brincadeira, mas realmente a série passa, em alguns momentos, instantes de tensão, que chega até a beirar o terror. Incrível falar isso, né? Você vai perceber na hora. Afinal, a gente tá falando, pô, de criaturas demoníacas, saindo das trevas, né? Aquelas coisas de summonar, de invocar essas criaturas demoníacas. A gente tá falando de monstros, de perseguição à noite em locais escuros, locais vazios. Isso não é pra público teen. Bom, não tô dizendo que teen não pode existir, ao contrário, molecada vai adorar. Mas ficou show de bola e acertou todas as idades. Outra preocupação que eu tinha, essa série estaria cheia, recheada de piadinhas, daqueles momentos que piadinhas não combinam. De novo, ok, galera? Esse aqui sou eu, essa é a minha opinião. Se você gosta de piada atrás de piada, ótimo, beleza, é bom pra você. Eu não curto, por quê? Porque isso me desconecta do filme, porque eu não vejo realidade numa porrada, por exemplo, com seres das profundezas, e no meio de uma porrada alguém ficar fazendo piadinha, sacou? Tipo, na realidade isso não aconteceria. Mas pra minha felicidade não foi assim. O mais irônico, olha o que eu vou falar agora, é que a série é sim engraçada. Mas engraçada sem querer ser engraçada. O alívio cômico fica justamente por parte do Steve Grant, né, que é uma das personalidades lá do Max Spector, que é o Cavaleiro da Lua. Porque de um lado a gente tem um cara que é o Steve, que não tem a menor noção de nada que tá acontecendo. Do outro a gente tem um mercenário casca grossa, que assume o mando do Cavaleiro da Lua, que sabe que é o Cavaleiro da Lua. E justamente essa era a minha outra preocupação, a questão das múltiplas personalidades, da confusão. Porque assim, quando a gente pensa num cara com múltiplas personalidades, a gente pensa em quê? Em confusão na cabeça do cara. E a última vez que eu vi isso, tá, foi na série Legion. Ou seja, a confusão do personagem do Legion acabou me confundindo todo numa história que não era linear. Ia pra frente e voltava, sabe?
Tipo, a história mostrava uma personalidade e depois mostrava outra e assim por diante. Então as histórias estavam meio que desconectadas e conectavam lá pra frente. Eu tinha receio de ser assim na série do Cavaleiro da Lua. Da loucura do personagem acabar confundindo a gente na falta de uma história linear, sabe? Não tô falando que isso é horrível, não é isso. Mas eu tava só no receio disso me confundir. Mas pra minha felicidade também, isso não aconteceu. Ao contrário, eu acho que eles souberam explorar essa questão muito bem. E ficou curioso demais. Você olhar isso no personagem ficou muito maneiro. Eu posso até dizer que esses 2 primeiros episódios tiveram 2 núcleos, tá? Por assim dizer. A parte da trama principal, que eu não vou citar aqui, porque por conta de spoiler e tal, e a parte das múltiplas personalidades, com o Steve confuso sobre si próprio e lutando lá contra o Max Spector e tal, né? E eu sinto que eles focaram mais até nessa parte. Mas ficou bom, galera. Ficou muito maneiro. Eu realmente curti muito acompanhar as reações do personagem, sabe? É como se a gente estivesse reagindo àquilo. É como se a gente estivesse descobrindo junto com ele. Ele confuso, a gente confuso. Muito bacana isso. O Oscar Isaac tá incrível nesse papel principal. Só nesse início de temporada ele arrebentou muito. Eu tenho certeza que nos próximos episódios a evolução dele como personagem vai ser top demais. Ele descobrindo outras coisas, sabe? Descobrindo o que ele pode fazer. O uniforme dele tá incrível, os olhos dele brilhando. Pô, tá muito maneiro aquilo. Aquilo dá uma coisa... tira aquela coisa do cosplay, sabe? Da carreta furacão. Aquilo ficou uma coisa mais séria, sabe? E eu achei também que deram uma upada nos poderes dele em relação aos quadrinhos. Eu vou ter que ver mais episódios pra confirmar. Mas, beleza, ficou minha dúvida. Mas pra mim não tem problema nenhum. Pode upar pra caramba, tá? O Ethan Hawke também tá mandando super bem, show de bola. Dá pra perceber que o cara tá cheio de péssimas intenções, sabe? Ele faz o papel de um líder religioso que, sei lá, tá mais pra seita dos infernos. Mas eu não queria chegar perto daquele maluco nem a porrada, sabe? Ele passa tensão. Quantas cenas de ação? Sim, houveram. Mas como foram só 2 episódios, é cedo pra gente avaliar. O que eu vi, eu gostei muito. Tipo, dá a impressão que o Cavaleiro da Lua vai ser um baita badass, baita casca grossa. Só não deu tempo ainda de mostrar tudo que ele pode, do que ele deve fazer também. E não só cenas com ele em si, tá? Mas, pô, a gente tá falando de perseguições, fugas também. Rolou um gasto ali a nível de cinema, gasto de dinheiro a nível de cinema. Bem, resumindo, galera, curti demais, ok? E como eu disse lá no meu Twitter, tá? Eu acho que foi o melhor início de série Marvel na fase Disney. Ah, PT, você é muito Marvete, falaram isso lá, né, pra mim no Twitter. Mas, pô, se eu fosse Marvete, não teria falado que a série do Gavião Arqueiro não foi legal, não teria falado que o início de WandaVision foi chato, na minha opinião, depois ficou bom. Não teria falado que a série do Punho de Ferro foi uma porcaria. Pô, tem vários... Ih, poderia falar muita coisa. Torcendo demais pros próximos episódios seguirem nessa linha, ok? Porque eu já vi séries serem maravilhosas nos primeiros episódios e depois vão decaindo, vocês sabem do que eu tô falando. O feedback que eu tive com a galera que foi assistir comigo lá no cinema também foi super positivo. Eu percebi que a galera tava saindo do cinema, pô, contente com o que viu. A série vai ser oficialmente no Disney Plus em 30 de março. E aí eu vou poder trazer uma análise com detalhes, com spoilers, né? Baseado nos quadrinhos, nas últimas sagas do personagem, inclusive, que eu já trouxe aqui pra vocês. Então, pra vocês não perderem, pô, se inscreve aqui, toca aqui, ativa o sininho. Lembrando, o link pro canal do Givo Chat deixei aqui embaixo. Dá uma olhadinha lá, é de graça, galera. E não esquece, a sua inscrição aqui é importante. Em breve eu vou trazer as análises completas, hein? Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!